todos, sejam bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu amado e minha querida irmã e irmão em Cristo Jesus. Deixa eu me apresentar, eu sou o presbítero Jeremias Silva Ribeiro. Estou aqui já iniciando esse vídeo para estar divulgando um trabalho que eu comecei a publicar na internet. Comecei pelo meu site, que já está publicado e disponível para que você possa já estar visitando, para nós estarmos conhecendo melhor o nosso trabalho ali dentro. É www.apef.weble.com, né? Você pode já estar acessando, né? Primeiro deixa eu explicar, né? A sigla APEF significa a palavra em foco, né? O slogan é a verdade revelada, né? Primeiro deixa eu colocar alguns aspectos do projeto, desse trabalho que eu estou iniciando, né? Porque a palavra em foco, né? Você já percebeu que, diferentemente do que a gente vê hoje, a palavra não tem sido o foco, né? Se a palavra não é o foco, então a base, a estrutura não é o foco, né? Como que a igreja de Jesus Cristo pode se edificar, né? Como é que ela pode se edificar? A não ser unicamente pelas escrituras sagradas, né? Ela que tem a base, ela que tem um conceito, ela que tem os ensinamentos para que a igreja possa crescer e amadurecer, né? Para que possa se igualar a Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo, que é a imagem daquele que nós deveríamos ser, né? Então, como você pode ver hoje em dia, né? Tantos lugares, a palavra infelizmente não é o foco, né? Você conhece, você que não sei onde você congrega, né, a sua denominação, mas você pode perceber que cada denominação tem a sua teologia, né? Cada uma ela tem a sua base, cada uma tem aquilo que eles acreditam que é, né? Quando você vai em uma denominação, tem a teologia de lá, e quando você junta todas as teologias, todos os ensinamentos, todos eles, né, a maior parte, né, dos ensinamentos estão em contradição com os outros ensinamentos das denominações. É por isso que você vê hoje essa divisão que está aí, né? É por isso que você vê hoje tantas denominações, porque uns vai para um lado porque não acreditam no ensinamento do outro, e assim sucessivamente, né? Mas o que de fato acontece para que todas essas coisas aconteçam? A igreja não era para ser uma só, a igreja não era para ser uma única igreja com a mesma base, com a mesma estrutura, né? Mas infelizmente não é assim, né? O que acontece para que possa haver tanto tipo de argumentos acerca da Bíblia Sagrada? Será como que a gente vai confiar? A gente vai confiar na denominação A ou na denominação B, né? Acerca das escrituras, dos ensinamentos. Bem, como você pode ver hoje em dia, pouco se fala da palavra, né? Daquilo que ela quer apresentar, né? Ou seja, normalmente 30 minutos só no final do culto ali da palavra. E dentro daqueles 30 minutos, infelizmente, ela é usada aqueles 30 minutos, mas de uma maneira particular, né? Durante esses 30 minutos é elaborado, né? É elaborado um ensinamento, um ensinamento para uma pregação, para uma mensagem, né? Normalmente se pega um conteúdo, né? Por exemplo, um milagre que Cristo fez, né? E de cima daquele milagre elabora uma mensagem para passar para a pessoa, né? Que através daquele milagre Cristo possa fazer uma maravilha na vida da pessoa, né? Eu não estou aqui colocando, né, o poder de Cristo para fazer isso, para curar ou para fazer os milagres que ele fez, mas não. Mas a pergunta é: os milagres que aqui se encontram, né, é somente para provar que Cristo era o Messias? Ou seja, é para provar que Cristo pode fazer conosco? Ou seja, se Cristo curou o cego, ele pode me curar também. Até que é somente isso, é somente isto que a Bíblia está nos apresentando. Os milagres que os apóstolos fez também, né? Será que os milagres era apenas para comprovar o poderio de Cristo, de Jesus? Será que não tem um aspecto por trás daquilo, ou seja, um sinal, né? Então a gente só pode analisar quando a gente vai buscar a verdade, não indo com o pensamento de querer uma base aqui dentro para eu poder afirmar que aquilo que eu penso é verdade. E normalmente a maioria das pessoas esmagadoras, né, vai com o pensamento para a escritura encontrando uma base
para que aquele pensamento ela possa se basear, infelizmente, em contra, né? Base para poder afirmar o seu pensamento e começa a acreditar naquilo e usa textos isolados e assim por diante. Bem, mas o projeto é o seguinte, né? Eu já abri o site, como eu acabei de mencionar. Dentro daquele site, né, tem uma página lá chamada de estudos, né? Quando você entra ali, tem já alguns estudos, né, que eu já postei, né, recentemente, lógico, e eu convido a você, independente da sua denominação, da sua religião, se você é católico, se você é protestante, evangélico, indiferente disso, o propósito aqui, se todos, né, quer como base a escritura, então o foco aqui é a escritura, não é denominação, não é religião, não é nada. Eu convido a você a pegar um daqueles estudos lá e começar a analisar ele, começar a estudar, e você vai ver ali que não é nada particular. Você vai ver ali que é apenas as estruturas da Bíblia Sagrada nos dizendo aquilo que ela quer dizer. Né? Quando a gente vai buscar um tema na Bíblia, a gente tem que percorrer um caminho exegético, um caminho hermenêutico para que venha trazer segurança naquilo que a gente está buscando. Não adianta eu querer pensar algo se a Bíblia está me dizendo outro. Normalmente é assim, né? A pessoa crê numa situação, mas ela se depara com algo que vai de encontro àquele pensamento, mas mesmo assim é ignorado. Ou seja, então, essa pessoa está querendo a verdade, está querendo buscar a realidade, ou apenas ela quer crer naquilo que ela acredita? Mas infelizmente não é assim, né? A Bíblia ela tem a sua economia, a economia de Deus, né? O propósito de Deus está revelado nas Escrituras Sagradas, né? Hoje em dia tem muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem. Qual a diferença entre Bíblia, Escritura e a Palavra de Deus, né? Bíblia é biblioteca, né? Vem do grego biblos, né? Que é conjunto de livros, né? As Escrituras é o registros, né? São registros onde está registrado, e a Palavra de Deus é o próprio Cristo revelado nas Escrituras Sagradas, né? Ela testifica de Cristo, ela tem a palavra que é o próprio Cristo, né? Encarnado, é a palavra encarnada, é o próprio Cristo. Bem, eu também quero aproveitar para citar alguns exemplos práticos, né? Às vezes até uma simples, né, falta de até mesmo usar o português, né, gramatical nas escrituras pode atrapalhar na interpretação. Eu quero demonstrar um texto com você, né, que está aqui no livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5. Procura na sua Bíblia aí que eu quero te fazer uma pequena demonstração, né? Livro de João, capítulo 5, e no versículo 39, está escrito assim: examinais as Escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Quantas vezes você já viu esse texto, claro, isoladamente, sendo no meio de uma pregação? Esse texto tem sido mencionado. E quando ele é mencionado, as pessoas exortam, né, os ouvintes, pelo pregador exorta os ouvintes que tem que examinar as Escrituras Sagradas baseando nesse texto. Lógico que eu não estou dizendo que não tem que examinar, exatamente tem que examinar, né? As Escrituras têm que ser examinadas da forma correta. Mas será que esse texto aqui, né, Cristo está dizendo para os fariseus, para os sacerdotes ali, os fariseus que ele estava ali debatendo? Será que Jesus está falando com eles, exortando eles a examinar a Escritura Sagrada? Os fariseus daquela época, eles eram fundamentados na Torá, né, no Pentateuco, na lei de Moisés, e eles sabiam mais do que qualquer um outro, né, sobre a Torá, sobre as Escrituras Sagradas. Eles sabiam, eles conheciam muito bem. Mas será que Jesus estava pedindo-lhes para examinar a Escritura Sagrada e aí tentando afirmar que naquelas Escrituras Sagradas tinha vida eterna? Como é que a gente pode perceber, como é que a gente pode chegar ao conceito real desse texto? Vamos pegar o versículo 39, eu vou explicar para vocês como você chegar ao conceito bíblico, né? Percebe que o verbo examinais, ele está aqui conjugado.
né? Quando você pega o verbo examinar e conjuga ele, você vai ter uma noção de que forma Jesus está falando, se ele está afirmando, se ele está exortando. Como a gente vai fazer? Pega o verbo examinar e conjuga ele. Eu examino, tu examina e ele examina. Nós examinamos, vós examinais. Então você percebeu que o verbo examinar aqui está conjugado na segunda pessoa do plural. Ou seja, vós examinais. Então Jesus está dizendo para ele, vós examinais as escrituras. Ou seja, então é um fato. Ele está afirmando que os fariseus, né, examinavam as escrituras. Ele não está pedindo, não está exortando, ele não está aqui aconselhando os fariseus a examinar as escrituras. Não, ele está afirmando, olha, vocês examinam as escrituras. Mas o foco todo aqui não é o fato deles examinar, é na continuação do texto, né? É o porquê que eles examinam. Por isso Jesus falou, vocês examinam as escrituras, mas o problema todo é porquê que eles examinavam as escrituras. Continuamos. Examinais as escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então aqui está a afirmação de que eles examinavam de fato as escrituras. E qual era o motivo que eles buscavam nas escrituras? Ou seja, eles examinavam as escrituras porque eles julgavam ter nas escrituras a fonte de vida eterna. Eles buscavam ter vida eterna dentro das escrituras, né? Eles buscavam fonte de vida nas escrituras. Mas será que esse livro tem fonte de vida? Será que ela tem vida eterna? Né? Jesus está querendo abrir os olhos deles. Vocês examinam as escrituras porque vocês julgam nela ter vida eterna. Né? E continua o texto. E são elas que testificam de mim. Ora, primeiro eles buscam a vida eterna nas escrituras. E Jesus fala, e são elas que testificam de mim. Ou seja, por que Jesus disse? Olha, você examina buscando ter nela. Mas é ela que fala de mim. Né? Ou seja, Jesus está falando que ele que tem vida. A fonte de vida não está nas escrituras sagradas. Você pode ver comigo no versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Agora eu faço uma pergunta. Aonde tem vida eterna? Nas escrituras? Ou no Cristo? É as escrituras que têm fonte de vida? Aonde eles acreditavam e julgavam ter? Ou era o próprio Cristo que tinha vida eterna? É lógico que é o próprio Cristo, é Jesus que tem vida eterna. Ele é a fonte de vida eterna, onde eles não estavam procurando, eles estavam procurando em um lugar errado. Né? As escrituras, sim, testificava da fonte de vida, mas ela não continha, não contém vida eterna. A fonte de vida eterna é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Bem, mas como você pode perceber, né, que isso aqui é um dos pequenos problemas, né, adicionado nas escrituras sagradas. Essa falta de interpretação. Tem pessoas que vai lá no grego, no hebraico, para tentar buscar uma coisa e não consegue conjugar um simples verbo. Né? Você viu como que faz uma diferença quando você aplica, né, a forma gramatical, né? Aplica corretamente a forma gramatical dos verbos, você vê que diferença que muda. Né? Tem outro texto também, não para tomar muito, para ficar muito comprido o vídeo, para não ficar pesado para divulgar depois na internet. Né? Um texto também que é muito utilizado, né, que é em Jeremias, no capítulo 17. Abra sua Bíblia rapidamente. No versículo 5. Está dizendo assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Né? Você já percebeu que quando a pessoa vai aplicar esse versículo em uma mensagem, uma pregação, quando eles querem afirmar, talvez a pessoa passe por uma situação de que ela foi traída por uma pessoa próxima, né? Aí elas recorrem a esse texto dizendo, por isso que diz as escrituras que maldito é um que confia no outro homem. Né? Então nesse meio termo eles conseguem mudar e a pessoa não percebe o texto como. Porque aqui está dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Né? E eles colocam, maldito é o homem que confia no outro homem. Então aqui já tem uma diferença. Porque uma coisa é um homem confiar no homem. E outra coisa é o homem confiar no outro homem. Então já está aqui dizendo, se a Bíblia estivesse afirmando, que esse versículo estivesse afirmando
né, que Deus estava exortando, né? O profeta aqui escreveu dizendo que maldito é o homem que confia no outro homem, né? Estaria dizendo justamente assim: maldito é o homem que confia no outro homem. Mas não está assim escrito assim, né? As pessoas costumam mudar e o ouvinte não percebe, ou também não tem, né? Não tem uma força de vontade para ir buscar a verdade nas escrituras e acaba ficando por aquilo mesmo, né? Mas quando a gente pega os versículos, né, começa a ligar um no outro dentro do seu contexto, você vai ter, né, a interpretação correta, né? Olha só: maldito é o homem que confia no homem. Agora a parte B, ele já começa a detalhar, né, a detalhar esse homem, né? E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, esse homem aqui não é o outro homem. Porque já pensou se a Bíblia estivesse dizendo para você não confiar em ninguém, não confiar no seu próximo, não confiar no seu parente, no seu esposo, na sua esposa, no seu irmão? Como que seria a situação? A própria Bíblia estaria orientando a ter uma discórdia entre o próximo, né? Você vê que uma falta de interpretação bíblica pode mudar muita coisa, né? E faz da sua carne o seu braço, ou seja, o braço na Bíblia é símbolo de força, a força do homem, né? Esse homem aqui é aquele que ele confia na sua capacidade, aquele que confia na sua força, aquele homem que ele tem na mente dele, que ele não depende de Deus, ele confia em si próprio, na sua força, na sua capacidade, né? Então esse homem está o quê? Com a mente obscurecida. Você vê que parece tão simples, né? Algo tão simples, as pessoas às vezes costumam dizer que pecado é isso, pecado é aquilo, né? Aquelas coisas que as pessoas pensam que são pecado não é, e aquilo que eles não pensam que é pecado e elas não sabem. Parece uma coisa tão simples, né? Uma pessoa que confia em si próprio, né? Confia na sua capacidade, confia que ele acredita, né? Que ele pode sim viver sem Deus, pode sim, né, se alimentar, sendo que Deus coloque, né? Claro que Deus coloca, ele, na mente dele, ele acredita que ele não, né? Ele acredita que não é Deus que coloca, é porque ele trabalha. Se ele come, é porque ele trabalha. Se ele consegue levantar de manhã para ir trabalhar, é por causa dessa força dele, né? Essa capacidade que ele tem. E o que acontece com esse homem? No mesmo versículo 5, na última parte aí, o que acontece? E aparta o seu coração do Senhor. Então, ele é maldito porque ele está com a mente obscurecida. Ele está com a mente completamente em trevas, né? Porque ele acredita, porque ele aparta o seu coração do Senhor a partir do momento que a mente dele está obscurecida, porque no coração dele ele acredita que ele é independente do Senhor. Claro que por mais que ele pense isso, por mais que ele queira, ninguém consegue, né? Ninguém consegue viver sem Deus. Ninguém. Se o homem vive, né? Vive, se alimenta, é Deus que dá. É Deus que é a fonte de vida dessa pessoa. A mente dele é obscurecida, ele se torna maldito por causa disso. Versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui tem um versículo alegórico, né, que está tentando passar qual é a situação desse homem quando ele aparta o seu coração do Senhor. É comparado, né, ou seja, com uma tamangueira, com um arbusto plantada, um arbusto no deserto, né? Imagina um deserto, um lugar sem vida, um lugar sem fonte, né? Uma tamangueira abandonada num deserto, o sol, né? Ou seja, é uma situação degradável, quando o homem está numa situação dessa, né? E não verá quando vem o bem, ou seja, o bem pode até vir, mas ele nem vai perceber, porque ele está com a mente obscurecida e não vai perceber quando o bem virá, né? Antes morarás nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora no versículo 7, agora é o oposto, né? Esse homem do versículo 7 não é o mesmo homem do versículo 5, né? Ou seja, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Agora você percebe que agora vem aqui o contrário. Primeiro o homem maldito por não confiar no Senhor. E no versículo 7 já tem um homem que é diferente, o homem que tem a mente
na luz, o homem que está na luz, o homem que tem a luz, não tem mais treva na mente dele, porque a luz que o próprio Cristo entrou no coração dele, e a confiança plena no Senhor, né? Porque será, versículo 8, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Né? Você percebe que vem aqui outro fato alegórico, aqui, uma demonstração alegórica, agora a mente do homem que confia no Senhor. Né? É comparado com uma árvore plantada junto às águas. Né? Ao contrário de deserto, que não tem água, esse homem já está na beira, ou seja, é comparado a uma árvore na beira do ribeiro, na beira das águas, onde tem fonte, né? E não receia quando vem o calor. Ou seja, o calor vai vir, mas ele não vai recear quando o calor vem, né? Mas as suas folhas fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga. Ou seja, quando vir a sequidão, ele não vai se afadigar. Quando a confiança está no Senhor, ele não vai ter ansiedade, ele não vai ter aquele medo, né? Que quando vir o tempo ruim, ele não vai se afadigar, ele não vai, né, ficar ansioso, porque a confiança dele ainda permanece no Senhor. Ou seja, aquele homem que mesmo está numa situação difícil, mas ele não se abala. Né? Porque se a confiança estivesse na capacidade dele, ele poderia ficar preocupado. Né? Ele poderia ficar preocupado, mas a confiança não está nele, está no Senhor. Então ele fica despreocupado, sem ansiedade nenhuma, porque ele sabe que o Senhor está com ele, que a confiança está nele, que Deus pode ou não fazer alguma coisa para resolver esse problema. Né? Nem deixa de dar fruto. Bem, isso aqui é um dos simples exemplos que a gente percebe, né, como que as escrituras ela é usada de um mal posto, né, como que ela é mal utilizada, versículos isolados e tenta se aplicar, mas não é assim, né, não é assim. Se você pegar, perguntar para a Bíblia, né, ela mesmo tem a capacidade de responder, porque ela tem a fonte de resposta, ela tem aquilo, ela não está aqui para ficar à mercê do homem para que venha fazer o que bem entender dela, né. Eu quero retornar ao ponto do projeto, da minha proposta. Né? Eu vou estar criando na página do YouTube, né? Eu vou estar criando na página do YouTube e vou estar abrindo, né, uma sessão de ensinamentos e estudos, né? Só apenas sobre o conceito das escrituras. Né? Ou seja, eu vou elaborar um tema, né, um tema bíblico. E vou estar gravando as videoaulas, né, em torno de 30 minutos apenas. Né? Não vou exceder muito para não ficar muito pesado para estar postando no YouTube. Né? Mas dentro desse tema, né, eu sei que, claro que 30 minutos não é suficiente para estar explicando tudo. Né? Claro que eu vou gastar muitos outros vídeos, mas independente da quantidade, né, a gente vai começar o tema, né, vai dividir em vídeos de 30 minutos, né, está explicando cabalmente, né, e quando finalizar esse tema, a gente vai estar fazendo o quê? Eu sei que vai gerar muitas dúvidas, porque é difícil pegar simplesmente ouvir, né, e sempre vai gerar alguma dúvida, ou também alguma coisa que não foi dito dentro do tema, que às vezes a gente passa batido, né, mas não se preocupe. O que você vai fazer? Você vai digitar aí nos comentários a sua dúvida, você vai digitar aí, né, uma pergunta, né? Ou então você entra lá no nosso site, lá vai estar uma página com o nome Contatos. Aí você entra lá e vai ter uma área lá de formulário, né? Você preenche ali os seus dados, né? Coloca o seu e-mail e no quadro ali de comentários ali, né, você digita a sua pergunta e clique em enviar, e ela vai estar direcionando diretamente para o nosso e-mail, né? E o que eu vou fazer no final? Eu vou pegar as perguntas todas. Eu sei que 30 minutos não vai dar para responder, né, todas as perguntas. Eu vou gravar mais um vídeo de 30 minutos, né? E dentro desse vídeo eu vou selecionar o máximo de perguntas que der para responder no período de 30 minutos, né?
Se ficar alguma pergunta, né, que não deu para colocar, algumas perguntas, eu vou estar enviando, né, um e-mail com as explicações para que você possa completar o seu estudo aí. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar sem a sua resposta, né? A gente vai estar enviando a sua resposta, o seu questionamento, né? Aí quando a gente postar esse vídeo com as respostas, a gente finaliza então esse primeiro tema e vai dar então prosseguimento a outro tema e assim sucessivamente, né? Eu tenho uma página de download também no nosso site lá. Lá tem vários arquivos para que você possa baixar também para ajudar você, né, na sua leitura diária. Tem estudos prontos também lá, né? Alguns estudos lá já postados, você pode também já estar começando seus estudos lá e faça sua análise lá. Leia lá os estudos comparando com as escrituras, né? Na página de download tem vários tipos, tem algumas bíblias lá, tem a Tanakh transliterado, né, o Antigo Testamento em hebraico, né? Tem também o Novo Testamento em grego, que você pode estar aí lendo e aprofundando nas palavras originais, para você ter um conceito maior, porque tem muitas palavras, né, principalmente no Novo Testamento, se você não buscar a palavra original, né, do grego lá, fica difícil você chegar a um acordo com as escrituras. Eu vou te citar um exemplo rapidamente. Inferno. Você sabe que essa palavra inferno não existe nem no hebraico nem no grego? A palavra inferno ela vem do latim, né, ela está contida numa tradução chamada Vulgata Latina, né, que foi traduzida do quarto século em diante por Dom Jerônimo. E ele pegou essa palavra inferno, ela é resumida em 4 palavras, né, na Bíblia hebraica e a grega. Por exemplo, Seol, né, que significa mundo dos mortos, né, é equivalente a Hades no grego. Né? Hades e Seol tem o mesmo significado, é o mundo dos mortos. Né? Também tem o Geena, né? O Geena, e tem outra palavra também chamada de Tártaro. Então somente a palavra inferno não tem como você chegar, né, de que é que está falando. Né? Então você tem que ir lá na Bíblia grega para você ter a noção de que está falando. É só você ir lá, tem muitos outros arquivos lá também, bom para te ajudar, tem dicionários também, para você possa estar pegando as palavras aí, buscando, né, a interpretação correta, o significado correto. Bem, eu deixo aqui a minha saudação, eu estou encerrando, né, eu agradeço a sua visita no site desde agora, eu agradeço a tua visita também já no YouTube, você que vai lá, vai nos acompanhar, busca, nos ajuda, né? Estamos aqui para isso, você não vai precisar pagar nada e vai estar aprendendo, né, o fundamento ideal da Escritura Sagrada. Então fique conosco, né? Em nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém?